Professor, por favor, venha para cá. Estou aqui com o professor Alexandre Azevedo. Tem 37 anos. 37 anos. Mocinho ainda, 37 anos. Tem um chão pela frente ainda. Tem. Eu acho que o seu microfone está desligado. Será que está? Não, aqui. Fala mais um pouquinho. Quantos anos você tem? 37 anos. Dá um pouquinho mais de retorno no microfone dele, porque ele está com 37 anos só, então ele tem uma vozinha muito de criança. Né? Livros aqui, são todos livros seus? São todos livros meus. Vox Populi, Vox Dei. Vox Populi, Vox... Curiosidades nem sempre literárias. Nossa, olha aí. Jô, eu tenho uma pérola da literatura para você também. Ah, diga lá. Um escritor pernambucano de Bom Conselho, Pernambuco, Dantas Barreto, do começo do século XX. Escreveu uma obra chamada A Condessa Hermínia. E no final da obra, o narrador diz assim: quando a condessa acordou, estava morta. Essa é uma pérola, né? Quando a condessa acordou, estava morta. Agora aqui, a Capitania Literária, o que é? Editora? É uma pequena fundo de quintal ainda. Mas o livro... O livro está um pouco... Ótimo. Né? Um pouco Ótimo. volumoso. Nossa, quanto tempo levou para compilar isso aqui? Jô, foram 10 anos escrevendo isso aí. Eu sou professor de literatura brasileira e portuguesa. E aqui ao passar para os meus alunos a biografia dos autores estudados, né, eu sempre procuro contar um fato curioso da vida dele. Aqui tem, por exemplo, Triste Fim de Lima Barreto. Na verdade, um grande escritor, eu acho que subavaliado, né? Porque eu acho que ele é subvalorizado, vamos dizer assim, né? Para mim, um dos maiores escritores do Brasil. Eu também acho. Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra-prima. Tem um humor extraordinário, tem uma maneira de... Né? Esse livro seguiu o modelo de Camões, é um poema épico sobre a vida desse trágico escritor. Aqui, o Menestrel Ambulante. É sobre Gregório de Matos Guerra, considerado o maior poeta colonial do Brasil. Omnia, Capitania Literária, todos são... aqui é América do Sul, aqui Capitania Literária. Isso. Omnia Nomina. Omnia Nomina. É sobre... Todos os nomes. Então, ao escrever aquele livrão ali, eu procurei transformar certas curiosidades em poesia. E são todos em forma de poesia, né, os livros? São todos aqui em forma de poesia. Bom, eu posso dar um exemplo. Manuel Bandeira, Estrela da Vida Inteira, O Lacrimoso Perene. Esse é sobre Álvares de Azevedo, um poeta romântico do final do século, né? Morreu novinho, com 21 anos de idade. O Acróbata da Dor. O Acrobata da Dor. Acrobata. Não, mas porque já foi acróbata ou nunca foi acróbata? Não, eu conheço como acrobata. Então eu não sei onde é que eu sapequei esse acento aqui. É sobre... É uma coisa interessante. O Acrobata da Dor é sobre a vida de Cruz e Souza. Talvez o único poeta negro do Brasil. O único poeta negro do Brasil. Um grande poeta, né? Imortalizado. Imortalizado? Negro, só Cruz e Souza. Negro, só Cruz e Souza. Filho de escravos, alforreados, teve uma existência trágica, mas teve uma educação esmerada, foi criada por uma família branca. Isso que época é, mais ou menos? Isso ele é o simbolismo. Ele é o final do século XIX. Final do XIX? Final do XIX. Agora aqui o seguinte, outro Omnia... São 3 volumes sobre a literatura brasileira e sobre a literatura portuguesa. Perfeito. Agora, por exemplo, só para explicar melhor o que seria esse Omnia Nomina, o caso do Boccagi. O Boccagi foi o maior poeta do século XVIII em Portugal. O Boccagi. E ele era noivo de uma moça chamada Gertrudes, que ele imortalizou com o nome de Gertrúria nas suas poesias. Mas ele resolveu, enquanto estava noivo, fazer uma viagem às Índias, ou à Índia, né?
Ele era noivo naquela época e a noiva dele ficou desesperada. Esse cara não vai voltar mais. E ficou muito tempo fora de casa. Quando ele retornou, ele encontrou a noiva dele casada com o irmão dele, Gil de Bocage. Né? Então, aí eu escrevi um poema contando essa curiosidade, que diz assim, mais ou menos, após uma longa viagem, a sua maior decepção, encontrou a noiva casada com seu irmão. Triste poeta enganado, saiu de casa noivo, voltou cunhado. E outra coisa, o nome é de origem francesa, né? Bocage? Bocage é a família francesa, de Bocage. De Bocage. De Bocage. Temos até aqui uma gravura aqui. É, Mas era português. português, Manuel Maria. E é engraçado porque ele Manuel tem Maria. os poemas satíricos, poemas Líricos, eróticos, poemas e os líricos e os pornográficos. pornográficos. Inclusive, Também. o epitáfio, né, que depois eu vou citar o seu também. Você O epitáfio tem meu epitáfio, Ué, mas eu estou vivo. Não, mas você já escreveu. Ah, o que eu Posso, escrevi? posso falar agora? Pode, claro. O epitáfio do Jô é o seguinte: enfim, magro. É verdade. Não é verdade? Enfim, magro. Enfim, magro. Mas e o epitáfio do Camões? Do Bocage, Do qual é? Bocage era o seguinte: eis aqui Bocage, o putanheiro, levou uma vida folgada e milagrosa, comeu, bebeu, fudeu, sem ter dinheiro. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu não sei se é mentira dele, mas pelo que ele escreve... Na verdade, isso está tirar. no soneto dele. É. É o último terceto do soneto dele. Agora, que outras curiosidades você tem? Por exemplo, o Júlio Ribeiro Bom, o Júlio Ribeiro... Escreveu A Carne. A Carne. foi o primeiro, considerado assim, um dos primeiros livros Polêmicos, né? eróticos, isso. em língua portuguesa. É né? que a Carne, ela tem como protagonista uma moça, uma personagem chamada Lenita, e ela é ninfomaníaca, tarada por sexo, né? Então, e o interessante é que o Júlio Ribeiro, ao escrever A Carne, ele era pastor, né? E a obra, quando ele escreveu a obra, a igreja proibiu a circulação dela. É verdade. E ela foi, então, censurada porque ofendia a moral e os bons costumes da época, né? Bom, e quando ela foi liberada, ela foi a obra mais vendida daquela época. Claro, Ela se tornou... proibição. Júlio Ribeiro tem até uma história curiosa, que os livros eram encadernados antigamente, né? Ou eram... Isso aqui, por exemplo, é brochura, não é isso? brochura, Não é? E tem um português que foi no médico, que estava sofrendo de impotência, e o médico aconselhou ele que lesse um livro picante e tal. Ele foi na livraria e disse assim, eu gostaria, senhora tem aí A Carne, de Júlio Ribeiro? Aí a moça falou, brochura? Ele falou, infelizmente, minha senhora. O Olavo Bilac, o negócio que falavam muito que o Olavo Bilac era necrófilo. É verdade não, Pois é. lendas urbanas. Lenda, bom, por isso que o livro se chama Vox Populi Vox Dei, né? A voz do povo é a voz de Deus. Agora, seria o boato mais, né, comentado da necrofilia envolvendo aí o Bilac, né? Que ele fazia sexo com cadáveres. Mas aonde? Pois é, então eu tenho uma versão interessante para esse fato. O Bilac, ele estudou medicina durante 4 ou 5 anos. Também estudou direito durante 4 anos. Acabou não se formando em nada. sei. Então ele era estudante de medicina. Quando ele estava no hospital, chegou até a sala onde ele estava uma moça que tinha sofrido um acidente. Mas chegou àquela sala já morta. E ele reconheceu uma antiga namorada dele. Então a sala estava, né, havia muita gente ali. Então ele pediu para que as pessoas saíssem da sala, que ele queria ficar a sós com ela, né, entristecido que estava. Então as pessoas saíram e começaram a falar que ele havia feito sexo com ela e ganhou a fama de necrófilo, né? E isso prejudicou um pouco a vida dele. Ele era noivo da irmã do Alberto de Oliveira, que era um outro poeta parnasiano, e com muito custo o Alberto de Oliveira conseguiu convencer o pai a deixar a irmã se casar com o Bilac. Pouco antes do casamento, o pai morreu e assumiu a chefia, tem aquele negócio de assumir a chefia da casa, né? O irmão mais velho do Alberto de Oliveira, que proibiu o casamento o casamento do Bilac com a Amélia de Oliveira. Já outros biógrafos dizem que ele era homossexual. Também Entendeu? diziam Então tem muita... Aí realmente Tem muita... A gente vai encontrando... Temos até uma gravura daqui do Bilac também, não temos? Deixa eu ver. Cadê? Olha lá, tem minha pose que está fazendo agora, né?
Não, tá brincando, tá certo. Ele tinha muito Mas orgulho ali, do ó. nome dele, né, o Jô? Um verso alexandrino, o nome dele, né? É verdade. Né? Que nome completo? O nome Olavo, completo, né? Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac, que é um verso alexandrino perfeito. Perfeito. Inclusive com a pontuação na sexta, né? Também. Um verso sem... Vamos lá. Tem mais uma caricatura do Olavo Bilac, olha aí. Foi o grande poeta do parnasianismo, poeta das É estrelas. do Calixto, olha aí. Que linda essa. Agora tem uma coisa também. Só o fato, naquela roda de boemia que ele andava, quer dizer, entre os boêmios, ele era o quê? Contemporâneo do Emílio de Menezes. Gordo, muito gordo. O Bastos Tigre também, quer Também. dizer, havia uma roda boêmia ali que eu não sei se ele se encaixaria se fosse homossexual. Tem até uma quadrinha terrível do Emílio de Menezes sobre Olavo Bilac quando ele morreu. Ele era satírico, né? Era satírico, fazia epigramas. Você lembra de algum assim? Não, de cabeça não, porque o Emílio de Menezes, ele acabou não se imortalizando, por exemplo, não é um poeta que se estuda agora, muita gente desapareceu, né? Ele ficou muito famoso por ser um homem gordo. E que no enterro dele tiveram que revezar, porque não estava conseguindo carregar o caixão dele. Uma vez ele estava fazendo pipi na rua, saiu de um boteco fazendo pipi na rua, um menino falou, tô vendo seu pinto, seu pirulito. Aí ele pegou, deu uma nota, deu um dinheiro pro menino e falou, toma aqui, menino, parabéns, eu há muitos anos que não consigo ver. E tem outra maravilhosa dele, que tinha uma atriz canastrona que entrou no bonde, gritando, reclamando que não achava lugar. E aí ele falou assim, ele virou-se e falou assim, atrás a três, atriz atroz. Né? Assim, de relance. E tinha também uma que eu não sei para quem que ele fez, era um poeta da época, um amigo que morreu, e tinha uma orelha enorme, e chamava João. E ele falou assim, eram tão grandes as orelhas, que quando morreu João, de uma delas fez-se a tampa, da outra fez-se o caixão. Isso eu lembro. Você lembra disso? Lembro. Era na hora. Na hora, né? São os epigramas. Bom, eu conversei aqui com o Alexandre Azevedo, professor e poeta, que escreveu um livro com curiosidades e fofocas literárias. Muito obrigado, Alexandre, pela sua presença. Você. Daqui a pouco a gente volta.